Diz assim, meus irmãos, o texto sagrado: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém, queridos? Até aqui. Vamos orar mais uma vez, então, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua santa palavra nesta noite. Amém? Soberano Deus, na tua presença eterna, na tua presença santa, ó Deus, nós queremos te pedir, Senhor, no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor fale conosco, Senhor, através da tua santa palavra. Ó Deus, esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, pois o Senhor mesmo o disse. Então, Pai, faz com que esta palavra penetre a nossa alma nessa noite, sim, Deus, e que o teu povo seja fortalecido. Aqueles que estão entre nós, que ainda não são salvos, que esta palavra penetre o coração deles e produza salvação. Que nesta noite, neste lugar, Pai, o teu nome seja glorificado, na salvação daqueles que ainda estão perdidos e no fortalecimento, na edificação do teu povo, Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, e prepara-nos, ó Deus, para nos achegarmos daqui a pouco a esta mesa e assim comemorarmos a grande vitória que Cristo nos deu através do seu sangue derramado no Calvário. Ó Deus, nós te fazemos este pedido: vem falar conosco, meu Deus eterno, pois se o Senhor não falar, meu Deus, ninguém mais, meu Deus, poderá suprir as nossas necessidades espirituais. Então, Senhor, assim nós te oramos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, irmãos, louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós precisamos ter de forma muito clara a compreensão do que de fato, irmãos, Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Queridos, quando nós temos a compreensão clara do efeito da morte sacrificial de Jesus na cruz, isso repercute em nós, isso mexe com a nossa vida, irmãos. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nesta noite que já teve essa experiência de perceber o amor de Deus de forma tão real em sua vida, que talvez você não foi capaz em algum momento de adoração, de oração, de conter suas lágrimas. O crente, quando ele tem a percepção, queridos irmãos, sabe, dessa realidade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue inocente, quando nós somos atingidos por essa consciência dessa realidade, a nossa vida nos dará uma direção, e a direção que a nossa vida ganha, queridos irmãos, é uma direção onde nós vamos constantemente nos aproximar de Deus, porque nós passamos a ter todo o nosso deleite, nós passamos a ter todo o nosso prazer neste Deus. E eu queria muito nessa noite, a partir desse texto que nós lemos, olhar juntamente contigo para a importância, queridos irmãos, do perdão que nós recebemos.
nós precisamos ter uma consciência da grandeza, da magnitude, do perdão que Deus nos concedera através da morte do seu Filho Jesus Cristo, quando na cruz Ele nos substituía. Nós precisamos dessa consciência. Talvez você entrou aqui nesta noite e talvez você ainda não tenha consciência da dimensão desse perdão. Por que que isso acontece com algumas pessoas? Porque elas também não têm consciência do tamanho da dívida que elas possuíam diante deste Deus, que é infinitamente santo e infinitamente majestoso. A minha missão aqui nesta noite, a partir desse texto, irmãos, é tentar, com a ajuda de Deus, por obra do Espírito Santo, produzir em cada um de vocês nesta noite, uma consciência da grandeza desse perdão que nós recebemos. E essa passagem vai nos contar a história de um homem que foi tremendamente perdoado, mas ele não tinha em seu coração a consciência da grandeza do perdão que ele recebera. E por não ter consciência da grandeza, da magnitude do perdão que ele recebeu, de uma dívida que ele jamais poderia pagar, de uma dívida que certamente ele teria que ser vendido como escravo, ter sua esposa e seus filhos vendidos como escravo, todos os seus bens e posses vendidos, para que dessa forma fosse sanada aquela dívida. Nós vamos observar que este homem, sendo perdoado, liberado da presença do seu Senhor, com sua dívida quitada, perceba que este homem, ele não teve em seu coração consciência desse perdão recebido, e por esta razão, ele continuou sendo uma pessoa totalmente mesquinha, ele continuou sendo uma pessoa totalmente dissoluta, ele continuou sendo uma pessoa totalmente egocêntrica, porque quando ele encontra com o seu conservo, que lhe devia uma quantidade irrisória, o que ele fez? Ele mandou para a prisão aquele conservo que ele tinha. E então Jesus traz essa parábola para mostrar para nós, queridos irmãos, que nós só vamos exercer o amor que faz bem às pessoas, nós só vamos exercer o amor que perdoa as pessoas que muitas das vezes nos ferem, as pessoas que muitas das vezes nos caluniam pelas costas, as pessoas que muitas das vezes nos pisam e nos maltratam. Nós só conseguiremos ser benevolentes com essas pessoas, liberar perdão para com essas pessoas, amar essas pessoas sem que elas mereçam o nosso amor, se de fato nós tivermos a consciência do tanto que Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Se nós tivermos a consciência, queridos irmãos, do quanto Deus nos amou quando nós ainda éramos ímpios pecadores, se nós tivermos essa consciência, eu te digo com todas as letras, que você certamente, baseado na consciência desse perdão grandioso, você viverá uma vida que glorificará a Deus, você viverá uma vida onde o seu coração vai destilar amor para com as pessoas que estarão à sua volta, ainda que esse amor não seja perfeito, ok, mas este amor será real, este amor será verdadeiro, pessoas serão tocadas a partir da sua vida. Então nessa noite, o meu foco principal, ao olhar para esta parábola de Jesus, é nós entendermos aqui pelo menos 3 coisas. Essa história conta-nos a situação de um homem endividado, e nós precisamos olhar para o tamanho dessa dívida, e ao olharmos para o tamanho da dívida deste homem, a minha segunda missão é fazer você compreender a grandeza do perdão que ele recebeu, e por fim, a terceira missão que nós temos nesse texto é então compreendermos que o efeito dessa consciência do perdão recebido nos levará a ministrar amor sobre as pessoas, queridos irmãos. Então essas 3 coisas estão presentes nesta parábola. Então olhe junto comigo, olhe para este texto junto comigo. Observa primeiramente que trata-se na história de Jesus de um rei. Você sabe que os reis são detentores de muitas riquezas, você sabe que os reis são dominadores de muitos povos, geralmente, principalmente nesse contexto em que Jesus está contando essa parábola. Nós sabemos que era um contexto em que reis eram pessoas extremamente poderosas. Por quê? Porque reis é diferente de presidentes, porque reis, eles incorporam na sua pessoa tanto o poder legislativo, como o poder judiciário, como o poder executivo, como o poder bélico, como o poder militar. Então um rei é uma pessoa extremamente poderosa, e não só extremamente poderoso, mas extremamente rico.
E a história fala-nos de um rei que chamou os seus conservos para um acerto de contas. Esses conservos que ele chama são pessoas, muito provavelmente, responsáveis por tomar conta de províncias, terras longínquas, terras distantes, em que havia todo um gerenciamento que era necessário ser feito por alguém de confiança. Então, há um tempo para a prestação de contas. E então Jesus está contando que no momento em que a prestação de contas aconteceu, houve, queridos irmãos, um conservo deste rei que teve a infelicidade de comparecer na presença do rei com uma dívida monstruosa, com uma dívida gigantesca. Observa que Jesus faz questão, tá, irmãos, de enfatizar para nós que este homem possuía uma dívida de quantos mil talentos? Quem se lembra na leitura? 10 mil talentos, muito bem, ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. Pesquisando esse texto, queridos irmãos, eu descobri que 10 mil talentos era uma soma de dinheiro, queridos irmãos, que superava o valor que Salomão gastou nas suas construções formidáveis. Salomão não chegou na construção do templo e dos seus palácios a gastar esse valor. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está tentando transmitir, está querendo transmitir nessa parábola para nós? Ele está transmitindo para nós que esse homem contraiu uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. Porque preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção, o talento é uma unidade monetária, e um trabalhador comum, ele precisaria, queridos irmãos, trabalhar uma vida inteira, para ganhar no máximo que uma pessoa poderia, com um trabalho diário, com um denário, que ele poderia ganhar na sua vida inteira, no máximo que ele poderia ganhar, era uma média de 16 talentos, porque a unidade monetária do talento, ela tem uma equivalência muito absurda, e por essa razão, queridos irmãos, observa que ele precisaria trabalhar por muitos anos, e mesmo assim jamais ele poderia quitar essa dívida, e mesmo que ele pudesse voltar a este mundo e trabalhar mais uma vida inteira de 80 anos, ele não poderia pagar esta dívida. O que Jesus está transmitindo para nós nesta parábola é muito simples. Este homem tinha uma dívida impagável, este homem tinha uma dívida que ele jamais, irmãos, poderia sanar. Então nós precisamos compreender que esse é o primeiro ponto que Jesus coloca em destaque nessa história. Um homem diante do seu Senhor, um servo diante do rei, com uma dívida impagável. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está transmitindo nessa parábola para os seus ouvintes? Onde Jesus quer chegar com essa história, queridos irmãos? Observa que as histórias que Jesus Cristo contava eram histórias que tinham verdades espirituais. Há uma verdade espiritual nessa realidade que a parábola nos apresenta, e a verdade espiritual que está sendo mostrada para nós nessa história que Jesus conta é a seguinte: o homem, depois de Gênesis, capítulo de número 3, como nós conhecemos a história e sabemos, o homem caiu da sua posição de criatura que estava ali sem a presença do pecado, ele caiu dessa posição. E quando o primeiro casal caiu dessa posição, eles então foram levados para longe de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus, e uma vez que o homem foi levado para longe de Deus, o homem agora passou a viver uma vida obstinada, de rebelião contra o seu Criador, e a Bíblia chama este homem, que está em oposição a Deus, que está em rebelião contra Deus, de morto espiritualmente, como está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Por que a Bíblia se refere ao homem pecador, depois de Gênesis capítulo 3, como morto espiritualmente? Porque ele está alienado de Deus, ele está separado da fonte da vida. Deus é a fonte da vida. E o que a Bíblia está nos mostrando, queridos irmãos, que o homem depois do pecado, por ter se tornado inimigo de Deus, rebelde contra Deus, por viver uma vida alienada de Deus, morto espiritualmente, ele agora também possui uma dívida espiritual. E eu acredito que a grande maioria de vocês não tem dificuldade nenhuma de compreender que a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado ele gera uma dívida. O pecado ele contrai para cada pessoa pecadora uma dívida. E aí eu te pergunto, você sabe o tamanho dessa dívida? Qual é o tamanho da dívida que o pecado gera?
Porque se nós não tivermos essa compreensão, jamais nós vamos ter a compreensão do tamanho do perdão que Deus nos deu. O primeiro passo de Jesus nessa parábola é falar sobre a grandeza da dívida. Porque todos nós aqui nesta noite precisamos entender que o homem, depois do pecado, ele contraiu uma dívida diante de Deus, e nós precisamos ter clareza e entender que a Bíblia ela não esconde de nós o tamanho desta dívida. E eu preciso dizer a vocês nesta noite, que da mesma forma como esse homem devia 10.000 talentos, uma dívida impagável, eu posso garantir a vocês, a partir do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo nesta palavra, que todos os seres humanos, pecadores, eles possuem uma dívida impagável diante de Deus. Por quê, queridos? Porque quando o homem pecou, quando o homem peca, quando nós pecamos, nós precisamos entender que nós estamos atingindo a honra e a majestade infinita de Deus. Quando você peca contra Deus, você não está pecando contra uma pessoa semelhante a você, que possui uma honra equivalente à sua, que possui uma dignidade equivalente à sua, porque você pode resolver isso conversando e pedindo perdão para aquela pessoa e fica tudo kit. Quando o homem peca, ele está pecando contra uma honra distinta, ele está pecando contra um ser perfeito, um ser glorioso, ele está pecando contra um Deus que é infinito em sua existência, que não tem começo de dias e nem fim de dias. Ele está pecando contra um Deus soberano que é autoexistente, que existe por si mesmo, que nunca fora gerado por nada, criado por nada. Ele está pecando contra um Deus 3 vezes santo. Então ele está pecando contra uma dignidade infinita, ele está pecando contra uma majestade infinita. E eu gosto de usar o exemplo, queridos irmãos, do escritor Jerry Bridge. O escritor Jerry Bridge, ele usa a seguinte ilustração, a ilustração do tapete, que eu já contei aqui na igreja. Você tem um tapete, digamos aí, de 200, sei lá, 300 reais. Preste atenção nessa ilustração. De repente uma pessoa descuidadamente, fazendo serviço em uma casa, ele derrama tinta nesse tapete que custa, digamos, 200 reais. Preste atenção nisso, isso é muito importante para a minha pregação aqui. Quando você observa a situação, a pessoa derramou a tinta num tapete de 200 reais, o que aconteceu? Ele gerou um prejuízo de quanto? De 200 reais. É fácil de resolver isso aí, né? É fácil de resolver isso aí. Agora pense na mesma situação, alguém que vai atravessando a sala de uma pessoa extremamente rica, e ele vai, a situação é a mesma, e derrama tinta num tapete peça única, num valor de 10 milhões de dólares. A situação foi a mesma, ok? Mas o prejuízo não foi o mesmo. A situação foi a mesma, mas a dívida gerada foi diferente. Porque os tapetes são diferentes, os tapetes possuem valores diferentes. Quando o homem peca, irmãos, entenda, ele peca contra uma honra infinita, ele peca contra uma glória infinita, ele peca contra uma majestade infinita, e a dívida que o homem contrai é uma dívida infinita. É por isso que o salmista vai dizer que ainda que o homem acumulasse todos os recursos do mundo, ele não poderia pagar pelo resgate de uma só alma. É por isso, queridos irmãos, que o homem não pode conquistar a sua salvação com suas próprias obras, com seu próprio esforço, porque o homem não pode produzir uma justiça que possa quitar o seu débito diante de Deus. É por esta razão que Deus teve que criar o inferno, porque o inferno, queridos irmãos, será um lugar de condenação eterna, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, aonde haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é eterno, o inferno é necessário. Por que o inferno é necessário? Porque esse pecado cometido foi contra um Deus de glória infinita, de majestade infinita, mas é um Deus que não pode fingir que o pecado não aconteceu. Ele tem que sacar a espada do juízo, e ele precisa executar o juízo sobre o indivíduo que se rebelou contra ele. E ele lança o impenitente que não se arrepende do seu pecado, que não entrega a sua vida a Cristo, ele lança esse impenitente no inferno. Para quê que ele lança no inferno? Para que ele fique lá por toda a eternidade fazendo o quê? Deus não é malévolo,
Deus não é um déspota, Deus é justo. E se o inferno não existisse, Deus teria problema com o seu próprio caráter santo, reto e justo. O pecado tem que ser sanado. Se o tapete foi manchado, quem manchou tem que pagar. Então o inferno existe e ele é eterno, porque o homem não pode e jamais conseguirá, mesmo no inferno, quitar a sua dívida para com Deus. O homem nunca poderá pagar essa dívida para com Deus. Você que está aqui nesta noite, que não é crente, se você morrer na condição que você está, você tem uma dívida, acreditando você em mim ou não, acreditando você no que eu digo ou não, você tem uma dívida para com o Criador, que te deu um corpo e uma alma, e que te dá o oxigênio que te mantém vivo e tudo mais. Este Deus que te criou e te fez, que te colocou no mundo, estabeleceu leis e regras. Você pode ignorá-las, você pode viver a sua vida de pecado, à vontade, se deleitando em seus prazeres, mas um dia você terá que comparecer perante o trono branco, para prestar conta de cada palavra, pensamento, ação e omissão. São as vias, as 4 vias pelas quais o homem comete todo tipo de pecado. Então compreenda que um dia todos os seres humanos terão que comparecer diante do trono branco para prestar contas. E se você não tiver um fiador que possa pagar esta conta por você, você terá que pagá-la. E sabe a forma como Deus projetou para o pecador pagar a sua dívida? Ele pagará eternamente no inferno. Queridos, perceba, quando Jesus conta essa história, muitos veem apenas como uma história. Há um fundo espiritual aqui, há uma mensagem espiritual aqui, e a mensagem que Jesus Cristo está transmitindo para nós, queridos irmãos, é que o pecado gerou uma dívida infinita, o pecado gerou uma dívida impagável. Essa é a primeira coisa que nós precisamos acreditar, essa é a primeira verdade que nós precisamos de fato abraçar, para que nós tenhamos consciência da grandeza do perdão que Deus nos deu. Então compreenda isso. Todos nós, todos os seres humanos possuem uma dívida infinita diante do seu Criador, porque o pecado cometido foi contra uma honra infinita, e então o pecado gerou para o homem uma dívida infinita. Por isso o inferno é necessário. Agora, depois que nós olhamos para esse primeiro ponto, veja que a história avança. E quando a história que Jesus está contando avança, ele vai dizer que este homem devedor, o que ele fez? Ele se lançou aos pés do rei e ele clamou por misericórdia. Se eu fosse você que está aqui nesta noite e que não é crente, eu fazia como este homem da parábola. Eu me lançaria aos pés deste Deus e pediria misericórdia. Porque se ele quiser, ele pode perdoar. Se ele não quiser, ele também não tem direito de perdoar. Você não tem direito de exigir de Deus perdão. Aprenda isso. Nenhum ser humano tem o direito de colocar o dedo na cara de Deus e exigir de Deus perdão. Porque perceba a história, ele suplicou misericórdia, ele não exigiu. Por que ele suplicou misericórdia? Porque misericórdia significa o seguinte: Deus não me dá o que eu mereço. Então quando ele suplica misericórdia, ele está pedindo que este rei não dê a ele o que ele merece. O que ele merece? Ser vendido junto com a esposa, com os filhos, e ser preso para sanar sua dívida. Isso é o que este homem merece. Então ele clama por misericórdia, porque ele quer que o rei dê a ele o que ele não merece. O que ele quer? Ele quer o perdão. Compreenda que ninguém merece esse perdão, irmãos, mas nós podemos pedir a Deus esse perdão. Nós podemos clamar ao Deus bondoso e amoroso esse perdão, e Ele soberanamente pode conceder, segundo a sua graça, a quem Ele quiser livremente, esse perdão. Aí você observa que a história vai avançando, e quando esse homem se lança aos pés, nós temos um dos momentos assim mais extraordinários dessa história. Porque qual é o momento mais alto dessa história aqui? É o momento em que, quando este homem suplica perdão, ele vai receber esse perdão do rei. Veja o que conta a história. O senhor daquele servo, compadecendo-se, olha isso, irmãos, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Esse é o ponto alto da mensagem de Cristo aqui, porque quando aquele homem de dívida infinita, de dívida impagável, suplica misericórdia, o rei decide dar o perdão da dívida para aquele homem. Qual é a segunda
grande mensagem que Jesus Cristo está transmitindo para nós aqui, queridos irmãos. Primeiro, que ele tinha uma dívida infinita. Todos os homens possuem uma dívida infinita diante do seu Criador. Mas esses homens, que somos nós, que são todas as pessoas, ok? Entenda, todas essas pessoas que estão arruinadas por causa do pecado, estão diante de um rei que é misericordioso, e elas podem clamar pela misericórdia desse rei. Então Jesus aqui está nos transmitindo uma segunda mensagem, e a segunda mensagem que Jesus está transmitindo aqui é a seguinte: o rei decidiu perdoar aquela dívida. Então a mensagem que Jesus está transmitindo é essa: Deus proveu o pagamento da nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, que jamais poderíamos quitar, nem mesmo o inferno poderia dar fim a essa dívida. Mas perceba que Jesus está contando que o rei perdoou. O que ele está querendo dizer para nós é que Deus nos céus, em amor, em misericórdia, ele olhou para a raça humana caída e ele enviou o seu filho Jesus, conforme está escrito em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia nos mostra que Deus, ele entra em ação a favor dos seus próprios inimigos. Deus entra em ação a favor de nós pecadores, que não queríamos Deus, que não queríamos saber de Deus. Mas este Deus, irmãos, este Deus, tendo todo o direito de lançar toda a raça humana no inferno, ele envia em amor, em misericórdia, o seu filho unigênito. Ele diz: vai meu filho, e o filho dele vem, e quando o filho dele vem, se torna um de nós, homem. Por que homem? Porque nós precisávamos de um humano, de uma pessoa para nos representar, porque foi a raça humana, a partir de Adão, que pecou. Então esse primeiro representante da raça humana falhou, pecou contra Deus. Jesus vem como o segundo Adão na linguagem paulina, e ele vem como o segundo Adão, como um representante também da raça humana. Só que ele não tropeça como Adão, ele tem uma vida triunfante, ele tem uma vida de santidade perfeita, e na cruz, queridos irmãos, ele se consiste então como o sacrifício que agora vai de uma vez por todas quitar a dívida que o pecador possui diante do seu Criador. Perceba, queridos irmãos, que Deus é que provê o meio de pagamento, não somos nós. Então Jesus está contando que o rei decide perdoar, o rei eterno, o rei dos céus, o Deus que criou todas as coisas, que não precisa de mim nem de você para nada, porque ele é autossuficiente, ele é todo suficiente, ele se basta na comunhão da Trindade. E esse Deus que não precisa de mim para nada, ele decidiu abrir a porta da sua casa para mim, ele decidiu abrir a porta da sua casa para você. Mas para isso acontecer, alguém teve que vir. Quem veio? Jesus. E para que Jesus veio? Para se tornar o nosso fiador, porque a dívida é tão real, a dívida é tão real. Veja que isso é uma coisa muito séria, que Deus, para solucionar essa dívida, para solucionar o problema do pecado, ele teve que enviar o seu filho à morte. Então o pecado não é uma ficção, o pecado não é uma brincadeira, como muitas das vezes algumas pessoas que se dizem cristãs pensam e vivem à vontade no pecado. O pecado é coisa grave, o pecado é coisa séria, porque o pecado foi a causa da morte de Jesus Cristo na cruz, queridos irmãos. Então Deus, com base na sua misericórdia e amor, ele envia o seu filho unigênito, ele vai à cruz como nosso representante, e lá na cruz, de braços abertos, Deus então derrama sobre ele o cálice da sua ira ardente. Você lembra de Jesus orando no monte lá das Oliveiras? A Bíblia nos diz que Jesus estava suando grandes gotas de sangue, irmãos, e um anjo vinha do céu para confortar Jesus. Ele chegou a dizer para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Você sabe o que estava acontecendo com Jesus naquela noite? Enquanto ele orava e suava grandes gotas de sangue, o seu corpo estava entrando num tipo de colapso, porque o nível de estresse era muito grande, por causa que ele antevia a ira de Deus que deveria cair sobre ele. Ele não estava com medo apenas dos açoites, não era isso que ele temia. A questão não eram apenas as dores físicas, a questão é que na cruz, como nosso representante, como nosso substituto, o que nós devíamos seria cobrado dele e nele, como está escrito, queridos irmãos.
Porque Deus cobrou, irmãos, a nossa dívida na carne de Jesus Cristo, irmãos. E quando ele estava pendurado na cruz, irmãos, depois das 40 chibatadas, depois da coroa de espinho, depois dos cravos ter penetrado seus punhos e pés, entre os céus e a terra, pendurado e abandonado pelos homens, ele agora é abandonado pelo próprio Pai, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 6, irmãos, que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você sabe o que significa essa expressão de Isaías? Deus o tratou como se ele tivesse cometido os teus pecados, as nossas mentiras, as nossas covardias, os nossos atos egoístas e orgulhosos, os nossos atos que são inomináveis, que não merecem ser nominados aqui, de pecados que nós temos cometidos na nossa vida passada, e até mesmo depois de cristão, os pecados que ainda cometemos, lamentavelmente, infelizmente. A Bíblia diz, Isaías 53, 6, que Deus tratou seu filho na cruz, como se ele tivesse cometido esses pecados. E quando lá estava Jesus, recebendo os nossos pecados, a nossa culpa, queridos irmãos, sabe o que aconteceu? Quando Deus olhou para o seu filho, ele teve que entornar sobre o seu filho o cálice da sua ira, e ele derramou, irmãos, o cálice da sua ira sobre o seu próprio filho. Ou seja, o sofrimento que esse que vos prega deveria receber no inferno, o sofrimento que você que me ouve nessa noite merece receber no inferno, Jesus recebeu em nosso lugar lá na cruz. Deus derramou sobre o seu filho na cruz, irmãos, toda a ira que estava reservada para nós eternamente no lago de fogo e enxofre. Você já entendeu essa mensagem do Evangelho? Você já foi atingido por essa verdade do Evangelho? Eu peço perdão às vezes a Deus pela minha frieza e pela minha indiferença diante desta mensagem, que está falando de Deus e de mim, está falando de Deus e de você. Deus se fez carne e osso e recebeu uma ira infinita em nosso lugar, e olha como nós somos frios, irmãos. Não estou exigindo que vocês pulem e caiam no chão, eu estou falando da nossa vida diária, como nós vivemos a vida, tão distante da realidade dessa mensagem. A forma como nós usamos o tempo, o dinheiro, a forma como nós usamos os nossos dons e talentos. Queridos, nós precisamos de fato chorar diante deste Deus, pedindo perdão a este Deus, porque, queridos, muitas das vezes nós temos sido tão frios para com este Deus, que fez tudo isso sem que nós merecêssemos, porque nós devíamos, e Ele proveu o meio de pagar a nossa dívida, e o meio foi esse: vai lá, meu filho, e morre no lugar deles. E é por isso que quando Jesus estava na cruz, queridos irmãos, pagando essa dívida, recebendo a ira infinita de Deus sobre ele, ele deu aquele brado tão conhecido e tão famoso: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus na cruz faz esse brado: por que me abandonaste? Entenda o que está acontecendo. Jesus está recebendo o nosso inferno, porque o inferno é um lugar de separação eterna do Criador, e na cruz Jesus sentiu essa separação, só que ela foi momentânea. Mas a separação que acontecerá no inferno entre o Criador e a criatura, Jesus recebeu essa separação na cruz. E a dor foi profunda no coração de Jesus. Por quê? Porque Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho amado do Pai. Ele é aquele que o Pai deu testemunho à beira do Jordão: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. E o Filho amado, em quem reside todo o amor e todo o prazer do Pai, na cruz o Pai vira as costas para Ele. Isso é uma separação, isso é um rasgar de vínculos. Ainda que momentaneamente, esse rasgar de vínculo, essa separação entre o Pai e o Filho, ela ocorre na cruz, e a dor é aguda, a dor é profunda, e ele brada: Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi abandonado na cruz, ainda que momentaneamente. Por que ele teve que ser abandonado e receber a descarga da ira de Deus? Porque esse era o meio para corrigir o teu problema, que é o pecado, para corrigir o meu problema, que é o pecado.
Então, os nossos pecados são tão terríveis que o Deus de toda sabedoria, Ele não teve outra forma de solucionar o pecado que não esta. Você acha que um Deus de sabedoria infinita não poderia ter um outro projeto sem ter que matar o seu filho na cruz? Ou você não acredita que o pai matou o próprio filho na cruz? Leia Isaías 53:10. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. O próprio pai pega a espada que deveria te cravar e crava o seu filho na cruz, para te dar perdão de pecados, para poder a tua dívida ser quitada. Quando nós olhamos para isso, para essa mensagem do Evangelho, que fala da grandeza do nosso pecado, da infinitude da nossa dívida, que fala da infinitude da nossa dívida, e mostra o modo como Deus proveu o pagamento da nossa dívida. Irmãos, quando nós temos isso, essa compreensão dessas duas coisas, primeiramente, nós compreendemos o Evangelho, nós compreendemos a mensagem da salvação. Eu não consigo crer que uma pessoa possa ser salva sem compreender a malignidade do seu próprio pecado, porque se você não compreende a tua própria miséria espiritual, como você pode compreender também que precisa de um grande perdão? Como você vai compreender que precisa de um Salvador se você não se vê perdida, se você não se vê perdido, se você não se vê como uma pessoa que merece o inferno? Como você pode clamar pelo céu? Eu não consigo crer que uma pessoa é salva sem que ela entenda que é um pecador perdido, que merece as profundezas do inferno, e que Deus seria totalmente santo e justo em lançá-lo no inferno. Não é possível que alguém seja salvo sem compreender essa mensagem, sem crer nessa mensagem. Você não precisa conhecer a mensagem com as mesmas palavras que eu conheço, mas existe uma essência dessa mensagem que todo crente tem que compreender. A história do pecado, conforme a Bíblia mostra, todo crente verdadeiro ele tem que entender, porque só pede perdão quem sabe que pecou. E o perdão que Deus tem para nós, irmãos, é um perdão de valor infinito, para poder cobrir essa dívida infinita. Então perceba, irmãos, que o pecado é uma coisa tão grave, o pecado é uma coisa tão séria, que nós não tínhamos como pagar, e o próprio Deus, Ele proveu o meio, Ele assume esse prejuízo que os nossos pecados geraram. Eduardo, eu vou pagar por você, eu vou produzir um meio para poder pagar esta dívida, tu me deve infinitamente, o inferno é o teu lugar, mas olha, Eduardo, eu vou pagar através do sangue do meu filho. Essa foi a forma como Deus, irmãos, em sua sabedoria, elaborou o perdão dos nossos pecados, elaborou a nossa salvação. Então, queridos, nós vemos aqui, quando nós olhamos para isso, a conclusão que nós chegamos é que o Deus de misericórdia infinita, de amor infinito, Ele é um Deus, irmãos, reto, santo e justo, que Ele trata o pecado de forma severa, porque o pecado é grave, o pecado é sério, o pecado ele não é apenas feio, o pecado, queridos irmãos, é sério. O pecado foi a causa da morte de Jesus. Que Deus nos ajude a olharmos para o pecado como uma coisa realmente séria. Que Deus nos ajude, irmãos, porque tem hora que a gente ri para o pecado, tem hora que a gente acaricia o pecado dentro do nosso coração, tem hora que a pessoa comete ali aquele ato pecaminoso e ela fica em paz com aquilo. Como que alguém que conhece o Evangelho, que sabe do sofrimento de Jesus Cristo na cruz por causa dos nossos pecados, pode de fato, queridos irmãos, ficar em paz com o pecado? Uma pessoa que peca e fica em paz com o pecado, ela está demonstrando que a sua fé é suspeita, ela está dando evidências de que na verdade ela não conhece o Evangelho, de que na verdade ela não é um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão ele ainda peca, mas ele não ama o pecado, ele não gosta do pecado. O verdadeiro cristão ainda peca, mas o pecado é seu maior fardo, é seu maior motivo de tristeza, é o seu maior motivo de lágrimas. Esse é o crente de verdade. O crente de verdade não é que ele é perfeito, mas ele é alguém que está lutando contra o pecado diariamente. Ele odeia o pecado porque ele sabe da seriedade do pecado, ele sabe da feiura do pecado, ele sabe o quão ofensivo e agressivo é o pecado. E por saber dessas coisas, então, ele está diariamente orando
e pedindo perdão pelos seus pecados. Ele está diariamente lutando contra os seus pecados. Eu espero, meus irmãos, que esta seja a tua vida. Eu espero, meus irmãos, que a tua vida tenha essas características. Você não é perfeito, você ainda peca, mas você é alguém que chora pelos seus pecados. Você é alguém que se entristece pelos seus pecados, porque você sabe o que Cristo passou no teu lugar naquela cruz. Você sabe, ainda que você não saiba exatamente, mas você tem uma noção muito boa, segundo a Bíblia, do tamanho do sofrimento que Cristo teve que enfrentar no teu lugar na cruz. E quando essa consciência vem, queridos, aí eu fecho dizendo o seguinte: quando nós temos consciência do perdão recebido, diante da dívida infinita que nós possuíamos, a nossa vida, irmãos, ela será uma vida de tanta gratidão, ela será uma vida, queridos irmãos, de tanto gozo e júbilo, mesmo em meio aos vales de lágrimas que nós passamos, que nós seremos capazes de ter aquele amor que perdoa as pessoas que nos ofendem. Nós seremos capazes, queridos irmãos, de vivenciar de forma prática, queridos irmãos, o amor que Jesus está exigindo nessa parábola, porque nessa parábola Jesus está exigindo de todos os verdadeiros salvos que eles aprendam a dar perdão. Dar perdão é uma atitude amorosa. Então Jesus, ele termina a parábola dizendo que se do íntimo do teu coração tu não perdoar, de fato, o que te espera é a espada de Deus. Porque uma pessoa que não perdoa, queridos irmãos, ela não é um crente verdadeiramente. Ela não é um crente verdadeiramente. Então Jesus está transmitindo a parábola que a pessoa que tem consciência do perdão que ela recebeu, que ela sabe o quanto Cristo sofreu por ela na cruz, ao substituí-la na cruz e receber a ira de Deus ao substituí-la. Então, queridos irmãos, a pessoa que tem consciência do que Cristo fez por ela na cruz, ela não terá dificuldade de perdoar as pessoas, porque ela sabe o seguinte: quando uma pessoa te ofende, ela contrai uma dívida com você, ok? Quando uma pessoa te ofende, ela contrai uma dívida com você. Quando eu te ofendo, eu contraio uma dívida contigo, eu fico em dívida contigo, por isso eu tenho que te pedir perdão, e você é obrigado a me perdoar. Por quê? Porque o que eu te devo não é nada em comparação ao que você devia para Deus, e Deus te perdoou de graça. Você é obrigado a perdoar as pessoas. Você é obrigado, como filho de Deus, a perdoar quem te pisa. Isso é amor. Então todas as pessoas que têm consciência do amor recebido, todas as pessoas que têm consciência da grandeza do perdão recebido, essas pessoas vão viver uma vida marcada, queridos irmãos, por amor ao próximo. Elas não serão duras, elas não serão sem misericórdia, elas não serão cruéis com o seu próximo, serão pessoas benignas para com o seu semelhante, queridos irmãos. Então, eu termino perguntando para você nessa noite o seguinte: você tem consciência do perdão que você recebeu? Você que é um crente verdadeiro, você tem consciência da grandeza desse perdão que você recebeu? Porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora, irmãos. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora. O que é a ceia? Um memorial da carne de Cristo que foi rasgada e do sangue de Cristo que foi vertido. Você não deve se aproximar dessa mesa se você não tem essa consciência. Você não pode se aproximar dessa mesa se você não compreende o significado espiritual que estão nesses elementos. Isso aqui é um memorial da cruz. Isso aqui é uma pregação aos nossos olhos. A ceia é uma pregação visível aos nossos olhos. Nesta simples mesa, após a oração consagratória, o que nós teremos aqui é um memorial do Calvário. O dia em que Deus, em carne e osso, nos substituiu na cruz e morreu a nossa morte. Eu não posso me aproximar dessa mesa se eu não tenho essa consciência. Essa mesa mostra a gravidade do teu pecado, e só Deus pôde resolver, vindo em carne e osso e morrendo. Essa mesa fala conosco de que nós estávamos perdidos, a nossa morada seria o inferno, mas Ele em amor veio. Está aqui a representação do sangue dele, está aqui a representação da carne dele. Ele solucionou o problema do pecado. É isso que essa mesa significa. É isso que essa mesa significa. Esse é o significado espiritual, e ninguém deve se aproximar dessa mesa sem compreender isso, porque Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber, diz: em memória, em memória, em memória. Esta noite é uma noite de olhar para o Calvário, é uma noite de memória daquele dia em que o Filho de Deus pagou a nossa dívida no Calvário, queridos irmãos. E é com alegria e confiança e ousadia que em Cristo, com fé e arrependimento, que nós devemos nos aproximar desta mesa, queridos. Então,
nesta atitude, nós vamos ceiar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé.